Bom dia a todos. Seguindo, as nossas aulas de sucessões, nós vamos fazer a nossa lista de exercícios. E a primeira pessoa que vai participar da nossa lista de exercícios é a Andressa. Nós vamos fazer por ordem alfabética. Andressa, Arthur, Brenda, Camila, Débora, Eduardo, Fernando, Felipe, Gabriel, Gabriela, Joel, ok? Então, vamos lá. Primeira questão vai para a Andressa. Andressa, assinale a alternativa correta. Vocês estão vendo aí? Está aparecendo já? Andressa, sim. Então, vamos lá, Andressa. Eu tenho que deixar aqui, porque eu tenho que ver a resposta da Andressa. Isso. Andressa, então vamos lá. Não quero abrir. Não quero abrir aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Isso. Vamos lá, então, Andressa. Assinale a alternativa correta. A existência de testamento, mesmo que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, impede a realização de inventário judicial. B. O direito brasileiro proíbe o testamento recíproco, mas permite o testamento correspectivo. O codicilo pode ser realizado mediante escritura pública ou escrito particular. Neste último caso, deverá ser subscrito por duas testemunhas. Não é válida nomeação de herdeiro sob condição. E aí, Andressa? Qual é a assertiva correta? E por que as outras estão erradas, Andressa? Vamos lá. Não é válida a nomeação de herdeiro sob condição? Falso. Nós vimos, não é? No testamento nós podemos nomear, nós podemos colocar termo a condição, termo evento futuro e certo, condição evento futuro e incerto, nós podemos colocar. Então, aí tudo. Então, essa questão está errada. Por quê? Porque é válido. O codicilo pode ser realizado mediante escritura pública ou escrito particular? Pode, tá? Mas quem vai fazer um codicilo em escritura particular? Mas tudo bem. Neste último, então, no escrito particular, ele deverá ser subscrito por duas testemunhas? Não, gente, o codicilo ele não tem essa regra. Essa regra das testemunhas, e são 3, não é? No testamento particular, ela não é válida para o codicilo. Por quê? Porque o codicilo é um pequeno escrito, ok? Ele é um pequeno escrito, ele é só um negocinho, ele não vai tratar de bens de grande valor, ele vai tratar apenas de esmolas, valores pequenos. Então, não precisa de ninguém como testemunha, tá bom? O direito brasileiro proíbe o testamento recíproco? Proíbe. Mas permite o testamento correspectivo? Também não. Testamento recíproco e testamento correspectivo é a mesma coisa. É deixar todos os seus bens para uma pessoa e aquela outra pessoa vai deixar todos os seus bens, todos os bens dela para você. Então, a existência de testamento, mesmo que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, impede a realização de inventário judicial. Exato. Testamento, obrigatoriamente inventário judicial. Não importa se os herdeiros são maiores, ok, de idade, todo mundo capaz,
Todo mundo de acordo, não interessa. Tem testamento, inventário judicial. Resposta, letra A. Vamos para o próximo. Quem está aí na fila? Deixa eu ver aqui quem é o próximo. Arthur. Arthur, vamos lá. Assinale a alternativa correta. No casamento, sob o regime de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente participa da herança deixada pelo outro, concorrendo com os filhos do casal, cabendo-lhe quinhão igual aos dos que sucederem por cabeça? Não, vamos lá, não é? No regime de comunhão parcial de bens, o que vai ser o cônjuge? Cônjuge vai ser o quê? Meieiro, não é? Meieiro. Aí sim, dos bens particulares que o cônjuge que faleceu deixou, aí sim o cônjuge sobrevivente participa da herança. Mas no regime de comunhão parcial, comunhão universal de bens, o nosso cônjuge sobrevivente vai ser meieiro, tá? Meieiro. Colação é o ato mediante o qual o coerdeiro, para assegurar a igualdade das legítimas dos demais, devolve a massa hereditária em espécie o bem recebido em doação. Ele vai devolver em espécie? Não, às vezes ele ganhou um carro, devolve o carro. Às vezes ele ganhou uma fazenda, devolve a fazenda. Não é necessariamente em espécie. Ele pode devolver um outro bem para compensar aquele que ele ganhou. Então, não é em espécie. Estão sujeitos à colação os herdeiros necessários do autor da herança? Sim. Mesmo aqueles renunciantes ou declarados indignos, exato, tá bom? Exato. Aqueles renunciantes e aqueles declarados indignos têm de fazer colação. Para quê? Para informar quanto que eles já receberam, porque se ele é indigno, ele pode receber alguma coisa? Não pode. Ok? Ele não pode. Então, correto. A pena dos sonegados, o que era a pena dos sonegados, galera? O que é a pena dos sonegados, Arthur? É quando aquela pessoa, aquele herdeiro, ele deixa de trazer bens à colação, ou ele esconde bens, não é? Bom dia, Isabela. A pena dos sonegados só se pode requerer e impor em ação movida somente pelos herdeiros do autor da herança? É assim? Só os autores da herança, só os herdeiros que podem requerer a pena dos sonegados? Não, não é, tá bom? Interessados também pode. Ministério Público, ok? No caso de deserdação, os motivos que a ensejam podem ser posteriores à morte do autor da herança? E aí, eu pergunto para o Arthur. Arthur, você vai me responder essa aqui. No caso de deserdação, os motivos que ensejaram essa deserdação podem ser posterior à morte? Pode ser posterior à morte? Não. Por quê? Por que não pode ser posterior à morte? Que a deserdação ela deve ser escrita em testamento. O autor da herança ele vai fazer o testamento dele, ele vai escrever deserto fulano de tal por esse motivo.
Como que ele vai fazer um testamento depois? Ele vai chamar o Chico Xavier, não é? Chico Xavier, chamou o Chico Xavier, ele entrou em contato com o Chico Xavier, que entrou em contato com outro médium. Chico Xavier aqui, ó, vou deixar um outro testamento, é assim que funciona? Não, né, galera? Não. Então, a deserdação só pode ser por motivo anterior à morte, porque ela pressupõe a existência de um testamento. E lá nesse testamento, o autor da herança vai especificar o motivo da deserdação, tá bom? Então, é errado. Então, a resposta é a letra C. Beleza? Próximo na lista, eu quero que vocês participem, gente. Brenda, ó, o Arthur está participando. Brenda, essa aqui, 28, é para você, Brenda. Vamos lá, Brenda. Vou começar de trás para frente. Ao cego só se permite testamento particular? Não. Ao cego, hoje, nós só admitimos o testamento público. Por quê? Porque ele precisa ir lá no cartório, ok? Lá no cartório, o tabelião vai reduzir a termo as declarações da pessoa cega, pessoa com deficiência, vai reduzir a termo. O tabelião vai ler e uma testemunha também vai ler para ratificar a intenção da pessoa com deficiência visual, ok? Então, ao cego, somente testamento público, isso mesmo, ler em voz alta, tá? Ler em voz alta. Deixa eu colocar aqui o nome de vocês, quem está participando. Ler em voz alta, ok? Nenhum dos coherdeiros pode reclamar a universalidade da herança ao terceiro, que indevidamente a possua, não podendo opor-lhe em exceção o caráter parcial do seu direito nos bens da sucessão. Olha só o que essa questão está falando. Imagine o seguinte, a pessoa que faleceu tinha só uma casa. E essa casa estava com um terceiro. Tá bom? Tinha um terceiro lá com contrato de comodato morando nessa casa. Ok? O herdeiro, ele pode reclamar aquela casa? Claro que pode. A casa é dele, né? A casa faz parte da herança que ele tem direito, então pode requerer a casa que está em comodato, sim. Pode requerer, ok? Então tá errado o item C. Nenhum dos coherdeiros, na verdade, qualquer um dos coherdeiros, não é? Pode. O legatário é sempre parte ilegítima para se manifestar sobre as dívidas do espólio? Claro que não. O legatário ele vai se manifestar também. Ele vai falar, ele olha, tem dívida tal, tem dívida tal. Ele também tem de informar se ele souber de dívidas, de créditos. Tudo isso ele também tem de informar, tá? Então, ele é parte ilegítima? Não, ele é parte legítima. E a letra A, Brenda? O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, ele pode requerer habilitação no inventário? Pode e deve. Ah, professora, mas essa dívida só vai vencer daqui a um ano. Não interessa, talvez daqui a um ano os bens já estejam todos divididos. Então, o credor, ele deve ele deve aparecer, sim, para que aquele valor que ainda não venceu seja resguardado. Imagina uma pessoa que fez um empréstimo lá no BNDES de 5 milhões.
A dívida só vai vencer daqui 30 anos, mas a pessoa faleceu. O BNDES vai deixar? Ah, porque ela faleceu, tadinha. Tadinha dos herdeiros, não é? Não é assim, não. O credor da dívida líquida e certa vai requerer habilitação? Sim. Ainda que aquele dinheiro, ainda que aquele bem fique guardadinho ali numa poupança durante 30 anos, ele vai ficar, ok? Então, pode requerer habilitação? Sim. Pode requerer habilitação? Sim. Camila Leite. Camila Leite. Olha só, Camila, essa aqui é uma para concurso de juiz. Camila Leite. Vamos lá. Começar pela D. Constituem hipóteses de deserdação de herdeiro e legatário, a ofensa física, a injúria grave e as relações ilícitas com a madrasta e o padrasto? Isso é hipótese de quê? Isso é hipótese de deserdação? Isso é hipótese de deserdação? Não! Isso é hipótese de quê? Qual é o outro instituto que nós vimos além da deserdação? Indignidade, exatamente. Isso é a indignidade. Exato. Indignidade. Tá? Vamos lá. Então, isso aqui não é deserdação, é indignidade. É nulo e não ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão. É ineficaz. É ineficaz. É aquela cláusula que, no momento que ela foi feita, ela estava válida. Ela estava completamente correta. Mas no momento da morte do testador, ele não tinha mais aquele bem. O que aconteceu com aquela cláusula? Ela ficou nula de repente? Não, ela perdeu a sua eficácia. Por quê? Porque não existe mais aquele bem. Tá? Ok? Então, ela é ineficaz. Exato, Camila. Ineficaz. Isso. Configura-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Sendo titulares desses direitos os ascendentes e os descendentes, nós temos representação na linha de cima? Nós temos direito de representação na linha de cima? Não, somente na linha de baixo. Isso mesmo, Camila, não temos representação na linha dos ascendentes, é só na linha dos descendentes. E a letra A, o Instituto da Colação diz respeito tão somente à sucessão legítima, verdade? Assim, o herdeiro testamentário não tem legitimidade ativa para exigir a colação bens sonegados pelo herdeiro necessário. Gente, verdade. Verdade essa questão. Por quê? Porque, olha só, se existe a colação, ela vai atingir aquela parte da sucessão que não é beneficiada pelo testamento, tá bom? Mas no testamento,
O autor da herança, ele não pode fazer aquilo que ele entender que é necessário? Pode, ele faz do jeito que ele quiser. E aquele bem que está, por exemplo, com um herdeiro, que deveria ir para outra pessoa, mas a outra pessoa nada faz, não é interesse, então, de ninguém, a não ser a pessoa, a não ser o legatário, que vai receber aquele bem, tá bom? Então, a colação, nós vamos fazer colação aqui na nossa sucessão legítima, naquela parte que foi resguardada, naquela parte que está lá do nosso direito, tá bom? Lá da legítima que nós separamos. O que diz respeito a testamento é o que o testador falou, tá bom? É o que o testador deixou disposto, tá bom? E aí cabe ao legatário requerer o bem que está com o herdeiro necessário. Não é a outro herdeiro necessário, tá? Professora, Oi. uma pergunta. Essa segunda parte, o herdeiro testamentário não tem legitimidade ativa. Parece que a colação bem sonegada. Eu fiquei um pouco na dúvida só porque eu não achei uma previsão legal, assim, mas é uma interpretação, né? Porque eu não achei no código uma previsão nesse sentido. Sim, olha só, o herdeiro testamentário, quem que é o herdeiro testamentário? É aquele que vai receber o bem do testamento. Pode ser qualquer pessoa, tá? Então, ele não tem competência, ele não tem legitimidade para interferir naquilo que diz respeito à colação. Porque Tá? tão somente da legítima, né? Isso, porque quem pode requerer, quem pode alegar sonegação, não é? Quem pode alegar sonegação são os herdeiros necessários lá da legítima, tá? Esses que podem. Agora, se eu recebo um bem do testador, do testador, ele deixa um bem, eu não sou parente, eu não sou nada, eu sou vizinha, ele me deixou um bem, para mim não interessa se os herdeiros necessários lá na sucessão legítima estão ficando com mais ou com menos. Entendeu? Não, tranquilo, entendi direitinho. São os que estão elencados no 1829, disse a Samires aqui. Deixa eu chegar lá só para confirmar. 1829. Sim, 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 sim. Esse aí é a nossa ordem de vocação hereditária, Tamires. Ó, Samires. Tá? Esses que vão se beneficiar com a sucessão legítima. Esses que têm de informar dos bens sonegados. Não é o testamento, o herdeiro testamento, não é o legatário que vai receber o bem. O legatário ele não tem que se envolver em sucessão legítima. Para ele, o que interessa é o legado que ele recebeu e ponto final. Tá? Ok? Respondido? 26. Quem é o próximo aqui que vai responder? É a Cristiane. Hello, Cristiane. Vamos lá, Cristiane. No que concerne a partilha, lembra cortar o bolo? Agora é hora de cortar o bolo, não é? Bonitinho, o bolo tá lá, assou, fumacinha no bolo, que delícia, não é? Agora é hora de cortar. Pá, pá, pá. Tá? Preconizados pelo Código Civil, é correto afirmar. Vamos começar pela última letra, E. Tá? Vamos começar pela letra E. Os herdeiros, em posse dos bens, são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a data do início da posse, ainda que anterior à abertura da sucessão. Os herdeiros que estão na posse de um bem, eles precisam trazer os frutos? Sim, precisam trazer os frutos. Então, digamos que o pai deixou para o filho uma casa, e o filho alugou essa casa para fazer uma renda extra. Tá?
alugou para fazer uma renda extra. O filho precisa trazer esses frutos? Sim. Mas a partir de que momento? A partir da morte, da abertura da sucessão. Então, tudo que ele recebeu a partir da abertura da sucessão precisa ser informado. Tá bom? Não é desde o início da posse, não. É a partir da sucessão. Tá? B. Pode o testador indicar os bens e valores que deverão compor os quinhões hereditários? Lá no meu testamento eu vou falar o seguinte, olha, lá na minha sucessão legítima, meu filho mais velho vai ficar com 5.000, o meu filho mais novo vai ficar com 3.000, o meu filho do meio, como é o filho do meio, ele vai ficar com 6.000, porque ele é o mais problemático. Eu posso fazer isso? Não, gente, tá? Não cabe ao testador compor, falar o que vai fazer parte dos quinhões hereditários. Não existe essa opção. Por quê? Porque o quinhão hereditário, ele vai fazer parte do bolo. Tudo. E depois vai ser dividido. Se vai dar aquele bem, se não vai dar aquele bem, se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro. Não interessa. Ok? Não interessa. O testador, ele não vai poder escolher, olha, para aquele meu filho, lá na sucessão legítima, eu vou deixar aquela casa. Para o meu outro filho, eu vou deixar aquela outra casa. Para o meu outro filho, eu vou deixar aquela. Não, não pode fazer isso. Na sucessão legítima, fica o bolo. E aí, depois, esse bolo é partilhado. O decujus vai participar lá da partilha dos bens? Não. Ele não vai lá de novo chamar o Chico Xavier, olha, aquela casa que fica na rua Florinda, vai ficar com o meu filho X. Não, ele não faz isso, tá bom? Então, o testador não indica os bens, tá? C, Cristiane, havendo herdeiros capazes e incapazes, a partilha amigável poderá ser feita por escritura pública, Cristiane? Havendo herdeiros capazes e incapazes, partilha amigável pode ser feita por escritura pública e depois homologado pelo juiz? Não. Se tem incapazes, esquece. Nunca. Nunca tem incapazes, nada de cartório, só judicial, tá? E se for no cartório, principalmente, não precisa nem de homologação de juiz. B, o herdeiro pode sempre requerer a partilha, desde que não tenha sido proibido pelo testador, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Gente, o testador, ele pode escrever assim, eu proíbo meu herdeiro fulano de tal de requerer a partilha da minha herança. Gente, ele não pode fazer isso. É herdeiro? É. Foi declarado indigno? Não. É herdeiro? Tá lá bonitinho? Tá. Eu posso fazer distinção entre os herdeiros? Jamais. Tá? Ainda que o testador proíba, tá? Ainda que o testador proíba, o Código não permite, a Constituição não permite a desigualdade entre os herdeiros, tá bom? Ok? Então, desde que não proibir, não existe isso, não pode proibir. E a letra A, que é a que a Cristiane acha que é a certa,
Cristiane acha que é a certa. Vamos lá. Quando a parte da herança consistir em bens de liquidação morosa e difícil, poderá proceder-se no prazo legal a partilha dos outros bens. Sim, reservando aquele para uma ou outra ou mais sobrepartilha, sobre a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante e consentido da maioria dos herdeiros. Exato. Imagina que eu tenho um carro, gente, ninguém quer esse carro. Ninguém quer esse carro, não consigo vender, já abaixei o preço, ninguém quer, tá muito difícil vender. Ou não, é uma fazenda, tá? É uma fazenda. É uma fazenda, tá muito caro, ninguém quer aquela fazenda, tá muito difícil. Eu posso partilhar tudo que sobrou e deixar essa fazenda para depois? Posso. Posso fazer isso. Ok? Posso deixar isso para uma sobrepartilha. E vai ficar sobre a administração de quem? Do inventariante. O inventariante, então, ele vai ficar responsável por esse bem, por cuidar desse bem. Beleza? Tá bom? Ok, pessoal? Resposta, então, letra A. Quem está depois aqui? César, que ainda não participou. César. César, 25. Questão 25. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A abertura da sucessão ocorre com a distribuição do inventário dos bens deixados pelo decujus. Quando que ocorre a abertura da sucessão? Quando que ocorre, César, a abertura da sucessão? Com a morte, com o falecimento, com a morte do decujus. O decujo morreu, abre-se então a sucessão, tá bom? Realizada a partilha de bens do falecido e ainda havendo dívidas, os herdeiros por elas respondem integralmente. O decujus deixou 100 milhões em dívidas. Não tem bens ainda, César, não tem bens. Acabou, não tinha nem mais um bem. Os herdeiros vão ser responsáveis por pagar as dívidas dos pais? Não, é no limite da herança. Tá? No limite da herança. Não tem dinheiro para pagar as dívidas? Tchau, credor. Foi um prazer te conhecer. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? José veio a falecer em decorrência de acidente de trânsito, sendo que seu irmão João, também vítima do mesmo acidente, sobreviveu por alguns dias, vindo a falecer. José não possuía ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheira, mas tão somente outros 3 irmãos. Aberta a sucessão e realizada a partilha, coube 1/4 dos bens por ele deixados a cada um dos irmãos. Vamos lá. O José, ele tinha 4 irmãos. João e mais 3. O João morreu, mas eles morreram no mesmo acidente? Nós temos aqui a hipótese de comoriência? Não. Então, o João, ainda que tenha falecido depois,
ele é herdeiro do José? É. E aí nós vamos dividir igualmente entre os herdeiros, que são 4. Tá bom? Então, resposta correta. Vamos ver o que as outras estão erradas? Aquele que pretender estabelecer disposições especiais sobre o seu enterro deverá fazê-lo necessariamente por meio de testamento público cerrado ou particular. Gente, é sobre o enterro. A Dercy Gonçalves, tá? Dercy Gonçalves, enquanto estava viva, ela fez lá um documento dizendo como que ela queria ser enterrada. Ela queria ser enterrada em pé, tá? Em pé. Isso ela fez obrigatoriamente no testamento? Não. Ela pode fazer isso por codicilo, ela pode fazer isso por meio de um testamento vital também, se ela achar necessário. Pode fazer em testamento público? Pode. Pode fazer em testamento cerrado? Pode. Pode fazer em testamento particular? Pode. Mas é obrigado a fazer em testamento particular, público ou cerrado? Não. Tá bom? Não é obrigado. O direito de representação, segundo o Código Civil, dá-se na linha ascendente. Errado. Tá errado. Representação é exclusiva da linha descendente. E também admite na linha transversal, sim, exclusivamente em favor dos sobrinhos, tá? Quando o sobrinho ele está concorrendo com os tios, que são os irmãos da pessoa que faleceu. Ok, Christian? Respondido. Então, resposta letra C. Vamos lá para o próximo. Foi o César, desculpa, César. Débora, é você, Débora. Vamos lá, Débora. Juiz, hein, Débora? Vamos lá. Juiz. Assinale a opção incorreta. Incorreta. Vamos começar de baixo para cima. Reservados bens para garantir o direito de herdeiro excluído, a medida perderá a eficácia se ele não propuser a ação ordinária que lhe competir no prazo de 30 dias, contados da intimação da decisão que não admitir no inventário. Exato. Tá bom? Exato. Tá? Teve lá, os bens foram reservados para o herdeiro. O herdeiro não foi incluído lá na partilha. Ele tem um prazo prescricional de 30 dias para ajuizar uma ação. Tá bom? Uma ação ordinária. Para quê? Para que ele seja incluído como herdeiro. Tá? Então, ele foi citado bonitinho, ficou sabendo, tá? Mas excluíram o herdeiro, ele tem 30 dias para requerer, tá bom? A sua inclusão naquele herdeiro, tá? Naquela partilha, beleza? Ok? Essa tá errada, pé. Ó, essa tá certa, pé, tá? Vamos lá, C. No inventário, tá? Aqui, Débora, eu acho que eu sei porque que você achou que essa estava errada. Aqui, nós não vamos ter prazo, tá? Na verdade, no prazo é imprescritível quando você vai alegar reconhecimento de paternidade pós-mortem, tá? Reconhecimento de paternidade pós-mortem é imprescritível. A qualquer momento você pode fazer isso. E se, depois do reconhecimento de paternidade,
tá? Depois do reconhecimento de paternidade, você pode requerer os bens que ainda existem no testamento. Tá? Imagina que eu fiz um pedido de reconhecimento de paternidade hoje. Mas olha, o inventário já acabou. Não tem bens para sobrepartilha, não tem nada. E aí? Eu vou entrar em que testamento? Nenhum, não tem mais partilha de nada. Tá bom? Então, para você, eu entendi o que você pensou nessa questão. Tá? Mas aqui eu já sei que eu sou herdeiro. E lá na hora da partilha eu fui excluído. Tá? Eu fui excluído, eu não requeri a minha herança. A partilha se realizou, já era, tá? No inventário, a partilha, depois de transitada em julgado, poderá ser emendada nos mesmos autos para corrigir erro de fato na descrição dos bens? Sim, desde que concordem todas as partes. Exato, desde que as partes concordem, tá? Porque o que é isso? Imagina o seguinte, terminou lá a partilha, bonitinho, aí eu descobri que o número, Débora, o número da inscrição no registro do imóvel está com o número errado. Mas já transitou em julgado. Eu entro em contato com as partes e falo, olha, tudo bem, tá? Tudo bem? Olha só, o número aqui da matrícula do imóvel está errado. Em vez de ser 2, é 4. Então, eu vou peticionar no processo para retificar esse erro. Vocês se opõem? Não. Então, você vai lá e pode peticionar para corrigir esse erro material, tá bom? Esse erro de grafia, tudo isso pode ser feito. Ok? No inventário, não havendo concordância de todos os professores, se um deles não concordar, aí não pode, tá? Aí sabe o que vai acontecer? Ninguém vai conseguir transferir aquele bem. Pode acontecer? Pode. Aí você pode ajuizar uma ação, sim. Uma ação para quê? Para que o juiz suprima a autorização daquela parte. Tá? O juiz vai suprimir, então, a autorização daquela parte. Ele vai autorizar a alteração. E aí, com base na decisão judicial, você vai lá na partilha, nos autos do inventário e pede a correção daqueles atos. Pode, tá? Pode sim. No inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre pedido de pagamento feito por credor do espólio, será ele remetido para os meios ordinários? Exato, é isso que o Fernando acabou de perguntar. E se alguém discorda de algum pagamento que o credor fez? Tá? E se o credor depositou 100 mil e a dívida era 150 mil? As partes podem, não, aceito 100 mil. Outra pode falar, não, eu não aceito esses 100 mil. E aí? Aí vai ter que remeter a discussão daquela dívida para os meios ordinários. Aí vai se discutir a dívida lá na vara civil tradicional. Tá bom? Não vai ser mais na vara de órfãos, sucessões, ou, se for o caso, família. Beleza? Compete ao inventariante dativo ajuizar ações em nome do espólio? O que nós falamos sobre o advogado dativo, ou inventariante dativo? Quem é o inventariante dativo? É aquele que não sobrou ninguém. Ninguém daquela lista lá do Código Civil, cônjuge não quis, o filho mais velho não quis, o filho mais novo não quis.
O filho bebê não quis, tá? O testador, o testamentário não quis, ninguém quis. Aí não teve jeito, né? Aí o juiz teve de chamar alguém. Aí chamou quem? Fernando. Fernando estava passeando lá no fórum. Aí o juiz, ele foi despachar com o juiz. Oi, excelência, tudo bem? Eu vim aqui despachar o processo. Aí o juiz falou para ele: Ah, Fernando, que ótimo que você chegou aqui. Você é uma pessoa tão organizada, não é? Então, agora você vai ser inventariante dativo desse processo, tá? O inventariante dativo, ele vai ajuizar as ações em nome do espólio? Não. Quando nós temos o inventariante dativo, quem vai ajuizar as ações em nome do espólio? Os herdeiros. Não compete ao inventariante dativo representar o espólio. São os herdeiros, Pedro, isso mesmo, são os herdeiros. Então, os herdeiros de fulano de tal vão ter de ajuizar ação contra ou responder às ações em que o espólio for parte, tá? Não compete ao inventariante dativo, ok? Essa é uma das, entre aspas, né, benesses concedidas ao inventariante dativo. O inventariante dativo pode receber? Pode. O inventariante qualquer pode receber? Pode. Ele pode ter um salário, tá? Ele pode ter um salário para cuidar dos bens daquela pessoa. Beleza? Então, Débora, resposta incorreta é a letra... Opa! A. Tá? Vamos lá. 23. Quem é agora o 23? Eduarda. Eduarda. Eduarda, você, vamos lá. Incorreto. Hoje em dia, é porque essas questões são um pouquinho antigas, não é? Mas hoje em dia, nós evitamos fazer questões com incorreto, tá? Por quê? Porque eu quero que você consiga identificar qual é a correta, tá? Então, as questões hoje, elas não são incorreto afirmar, não, as questões hoje, elas costumam ser correto afirmar. Então, todas estão erradas, uma está certa, beleza? Mas ainda temos questões em bancos de concurso, vocês vão ver, ainda com incorreto. Vamos lá, 23, Eduarda. Vamos começar de baixo para frente. A partilha, uma vez feita e julgada, só é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Certo, exato, exatamente, tá? Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha, certo? Eu falei para vocês sobre sobrepartilha? Obrigada. Eu falei sobre sobrepartilha com vocês? Ou não deu tempo? O que é a sobrepartilha? Exatamente isso. Eu encontrei bens que às vezes eu nem sabia que existia. Vocês lembram da pedra? Aquela pedra verde, bonita, que estava segurando a minha porta. Vocês lembram da pedra? Então, depois de muito tempo feito a partilha dos bens, eu chamei aqui, não é? Fiz uma festa que tinha acabado já a pandemia, já podia se aglomerar. Eu chamei aqui os meus amigos para comemorar meu aniversário. Legal. Aí uma amiga trouxe o namorado dela, um geólogo, PhD, especialista em pedras preciosas. Ele bateu o olho na minha pedra lá, que estava segurando a porta, e falou: Opa!
Isso daí é uma esmeralda. A maior esmeralda que eu já vi. Gente, olha o tamanho da esmeralda, ó. Milhões e milhões de dólares. O que vai dar para fazer de colar, anel, brinco? Ó, não tá no gibi. Vai até abaixar o preço das esmeraldas no mercado. Que apareceu tanta esmeralda agora. E agora? O que eu faço? O inventário já acabou. Eu vou fazer uma sobrepartilha. É como se fosse um novo inventário, mas agora só na parte da partilha. O inventário já foi feito, eu já sei quem são os herdeiros, eu já sei tudo. Não é verdade? Agora eu vou chamar os herdeiros novamente e vou falar: olha, sabe aquela pedra que estava lá em casa? Aquela pedra é uma esmeralda. E ela vale milhões. Vamos vender e dividir o valor? Vamos. Isso é sobrepartilha. Então, a sobrepartilha é quando eu descubro bens que eu não sabia que existiam, ou eu consigo pegar aqueles bens que foram sonegados por um herdeiro. Tá? O herdeiro pagou aquele bem, lembra que era a multa dele? Ou bens que eu encontrei, ou credores que apareceram. O que eu vou fazer? Uma nova partilha. Mas eu preciso começar o processo todo de novo? Não, não. Eu vou lá, eu peço o desarquivamento da partilha, ajuizo lá uma petição de sobrepartilha, elenco os bens que foram encontrados, elenco os herdeiros, faço a proposta de divisão e mando para o juiz, acatar ou não. Isso é sobrepartilha. Combinado? Tá? Então, ficam sujeitos à sobrepartilha esses bens sonegados? Sim. E qualquer outros bens que nós tivermos ciência após a partilha, tá? Os herdeiros em posses dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que receberam, desde a abertura da sucessão. Exato. Tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelos danos a que por dolo ou culpa deram causa? Exato. Certíssimo. Tá, Eduarda? É exatamente isso. Tá? Então, eu trago os bens, eu vou ser ressarcido. Olha só, eu tive que fazer reforma naquele bem, tá? Porque o telhado estava caindo, eu fui fazer reforma, tá bom? Ah, mas olha só o que aconteceu. Nessa reforma, eu fui fazer uma piscina. Piscina é uma despesa necessária e útil? Não. Gente, piscina não é. Piscina é voluptuária. Ele vai ser ressarcido dessa piscina? Não. Mas olha só, quando ele estava lá cavucando a piscina, descobriu que tinha um duto, tá, de esgoto. E na hora que ele quebrou aquele duto de esgoto, a casa, um pedaço da casa caiu. Pá! Ele tem de ressarcir o dano que ele causou? Sim. Mas ele fez aquilo com vontade de prejudicar a casa? Não. Mas na hora que ele fez a piscina, ele acatou os possíveis prejuízos que aquilo ia causar. Então, ele precisa reparar com os danos, seja por dolo ou culpa. Tá? Os herdeiros capazes, bem como os incapazes, mediante representação por instrumento público, poderão fazer partilha amigável por escritura pública, nos termos nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Não, gente.
Incapaz. Tem um incapaz, não importa se ele é representado ou assistido. Não interessa se tem instrumento público, não interessa, tá? Não pode fazer testamento ou partilha por escritura pública. Até hoje, não pode. Talvez amanhã o CNJ, tá? Com essa quantidade de pessoas falecendo, né? 450 mil já, que morreram sem precisar, não é? Morreram sem precisar, que não eram para ter morrido. Essas pessoas, o CNJ entenda o seguinte, olha, o judiciário tá assim, ó. Vamos resolver alguma coisa, aí amanhã o CNJ solta aí uma resolução, mas hoje não pode, tá? Esquece, tem incapaz poder judiciário. Por quê? Porque o Ministério Público precisa saber se aquele incapaz está sendo passado a perna ou não. O Ministério Público precisa auxiliar aquele incapaz, ainda que aquele incapaz tenha advogado, tenha tudo. Não interessa, o Ministério Público vai estar presente. Agora, o Ministério Público vai fazer uma salinha lá no cartório, o tabelião falar para ele, oi, tudo bem? Ô, Ministério Público, olha só, chegou aqui herdeiros capazes e incapazes, tá? Vem cá olhar se o direito dele está sendo resguardado. Não, tá? Hoje não pode, tá? Hoje não pode. Não sei amanhã. Amanhã, tá? Lá em Goiás, isso é interessante, né? O que acontece hoje quando nós vamos fazer divórcio extrajudicial? Divórcio extrajudicial, ele pode ser feito no cartório? Pode. Mas se você tem filhos menores ou incapazes, você pode fazer no cartório? Não. Mas lá no Goiás se faz, tá? É algo defendido pelos tabeliões de Goiás, tá? Tem uma resolução do Tribunal de Goiás, para quê? Para autorizar isso. Ok? Tá tudo certo. Tá? Tem menor, mas você não está discutindo nem guarda, nem pensão. Por que você não pode fazer o divórcio no cartório? Eu não estou discutindo nem a guarda, nem a pensão dos menores, eu só estou encerrando aquela sociedade conjugal. Tá? Pensão e guarda você discute no Poder Judiciário, mas a dissolução da sociedade conjugal você pode fazer no cartório. Então, lá em Goiás, pode fazer, sem problema nenhum. No resto do Brasil ainda não pode. Mas é uma tendência, tá? É uma tendência, talvez o CNJ concorde com a dissolução da sociedade conjugal extrajudicial, ainda que você tenha filhos menores e incapazes, tá? Por quê? Porque você vai deixar para discutir as relações daqueles menores do Poder Judiciário. Mas entre as partes, entre os cônjuges, encerra aquilo logo. Tá certo, o povo lá de Goiás tá certo. Tá? Faz lá mesmo, que resolve tudo isso. Tá? Então, tem menor envolvido, esquece cartório. Tá? Esquece cartório. Resposta é a letra A. Beleza? Vamos para a próxima? Essas aqui são aquelas que despencam, tá? São aquelas que despencam nas provas do ENAD, tá? A tendência agora é que as nossas provas também sejam nesse sistema, ok? Também sejam nesse sistema. Vamos lá, quem que é o próximo? Fernando Casqueiro já participou demais. Felipe, é você. Felipe, você está aí? Felipe. Oi, Felipe, essa é para você, Felipe. 22. Por meio de testamento,
É possível instituir legado de usufruto em favor de pessoa indicada pelo testador, Felipe? Felipe, eu posso, por meio de testamento, instituir legado de usufruto? Sim! Parece aquele negócio, né, Fernando? Que a pessoa fica lá do outro lado, aperta só a luzinha vermelha, aí você tem que falar sim ou não, né? Você quer um carro, você troca um carro por uma caneca, aí aparece a luzinha vermelha, aí você, sim! Aí você troca a caneca vermelha por um saco de bosta. Sim, 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 sim. Não, vamos lá, Fernando. Então, por meio do testamento, é possível instituir legado? Sim, gente, é por meio do testamento que nós vamos instituir os legados. Seja legado de usufruto, seja legado de alimento, tá? Então, certo, viu, Felipe? Ô, Felipe, eu tô brincando, tá, Felipe? Não fica bravo comigo, não. Tá? É só para, assim, fazer um climazinho aqui na sala, tá? Vamos lá de novo, Fernando. Sim ou não, hein? No caso de legado de usufruto, sem fixação de tempo, entende-se legado por toda a vida do legatário? A luzinha vermelha, Fernando. Ô, Felipe, agora é a hora de você falar sim ou não. No caso de instituição. Oh, aí você vai e escreve correto. Não, né, Fernando? Ô, Felipe, é sim ou não? No caso de instituição de legado de usufruto sem fixação de tempo, entende-se sim que ele foi deixado por toda a vida daquele legatário. O Felipe não sabe brincar, gente. Credo, Felipe, tu é novo, deveria saber brincar. Olha só, poxa, tá? Então, sim, o legado de usufruto, se eu não estabeleço o tempo, ele vai entender em toda a vida daquele legatário. E depois que aquele legatário falecer, o legado de usufruto se mantém para os herdeiros do legatário? Não, tá bom? Não se mantém para os herdeiros do legatário. Terminou, é para o legatário. Lembrem-se, o legado é algo personalíssimo. Personalíssimo. É daquela pessoa e ponto final. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Eu vou deixar para o Felipe uma caneta. Os meus herdeiros vão ter de cumprir esse legado? E aí, Felipe, eu deixei para você uma caneta. Os meus herdeiros vão cumprir esse legado? Sim, tá? Sim. Por quê? Eu especifiquei qual é a caneta? Não. Não especifiquei qual é a caneta. Eu não falei de que cor é a caneta. Eu não falei a marca que é a caneta. Pode ser qualquer caneta? Pode. Agora, Felipe, eu falei o seguinte: eu deixo para o Felipe aquela caneta Montblanc, tá? Com diamantes, ok? Registrada número tal, ok? Na cor tal, na cor vermelha, não, na cor preta, que é para ele assinar os despachos dele como desembargador, tá, Felipe? Estou deixando para você. Eu tenho essa caneta lá nos meus bens quando eu morri, tá? Eu tenho. Eu tenho essa caneta que eu deixei, que eu avisei a Montblanc de brilhante, brilhante, tá? Diamante, tá? Ouro branco, titânio, registrada no número tal. Deixei que é para o Felipe dar o registro lá, os despachos dele, desembargador Felipe. Pá! Eu não tenho essa caneta. Meus herdeiros vão ter de cumprir essa obrigação? Não.
Por quê? Porque isso é legado de coisa alheia. Eu não tenho aquele bem. Ah, professora, mas a caneta podia, mas a caneta especificada não pode? Não. Quando eu deixo uma caneta, eu estou falando que é uma caneta? Estou falando, é uma caneta. Eu estou falando se a caneta é verde, se a caneta é preta, se a caneta é Maped, se a caneta é Montblanc. Não, não estou falando. Meus herdeiros vão dar uma caneta para o Fernando? Vão. Vai ser a mais cara? Não. Vai ser a mais barata? Não. Vai ser uma de R$100. Agora, se eu falo, eu deixo aquela caneta especificada, tá? Eu deixo aquela caneta Montblanc, de diamante, aquela que ainda tem um negocinho que voa aqui, né? Ai, gente, eu acho aquele negócio lá. Não sei se eu gosto, se eu não gosto. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia gostar, né? Como eu não tenho muito dinheiro, eu não gosto. Aquela caneta que tem, chega o brilhantinho que fica voando dentro, assim, de toda em ouro branco, tá? Tá lá o registro dela, ela tem até um chip de localização. Eu não tenho essa caneta. Meus filhos têm de dar essa caneta para o Felipe? Não. Tá bom? Então, não precisa. As despesas, Felipe, e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário se não dispuser diversamente o testador? Exato. Então, eu deixo para o Felipe um cavalo. Tá lá meu Aras, tá, Felipe? Eu tenho lá 100 cavalos. Eu deixei para o Felipe um cavalo. Meus herdeiros vão cumprir a obrigação? Vão. Eles vão lá no meu Aras, vão colocar os 100 cavalos um do lado do outro, do mais barato para o mais caro, e vão pegar o que está no meio, tá? Esse aqui é o que tem o preço médio. E vão falar, Felipe, esse aqui é o seu cavalo, vem buscar. O Felipe que vai ter que ir lá buscar, vai. O Felipe que vai ter que levar para a casa dele, para a fazenda dele maravilhosa, toda planinha, com um lago no meio, é o Felipe que vai ter que fazer isso? É. E se no meio do caminho o cavalo morrer, é culpa do Felipe? É problema do Felipe. Agora, eu coloco no meu testamento, deixo para o Felipe um cavalo que será entregue na fazenda do Felipe. Aí sim, os meus herdeiros vão ter que deixar o cavalo lá na porteira do Felipe. Tá bom? Se o cavalo morrer nesse meio termo, o Felipe vai ser indenizado. Beleza, pessoal? Então, Felipe, todas as assertivas estão corretas. Beleza. Acho que fizemos uma boa revisão, não é? Eu vou anotar o nome de todo mundo que participou. Não, acho que dá para fazer mais uma aqui. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma aqui. 21. 21 aqui. Quem é depois do Felipe? Deixa eu ver aqui. Gabriel Mourão. Gabriel Mourão, tu é parente, não é, Mourão? Tô sabendo, tu é parente. Sabe de quem, né? Do general. Sou não? Ou você está falando que não é para ninguém te sacanear mais, não é? Negou muito rápido, não é? Negou muito rápido. Eu acho que ele quer ficar assim, não sou parente de jeito nenhum. De jeito nenhum, não é? Senhora, quer a distância, não é? Não, mas o Mourão é gente boa, o outro que não é. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, Mourão. Mourão, 21, questão 21 aqui. Segundo a legislação civilista brasileira, que lindo, no que corresponde ao Instituto da Sucessão Testamentária, podemos afirmar, exceto, então tem uma incorreta. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens ou de parte deles, para depois da sua morte?
Certo, cuidado com essas questões, tá? Eu posso dispor em testamento da totalidade dos meus bens? Posso. Ok? Posso. Quando eu falo isso de forma genérica, está correto. Eu posso dispor da totalidade dos meus bens. Eu também posso dispor de parte dos meus bens. Atenção aqui. Viram que essa frase é uma frase genérica? Ela está correta. Agora, eu tenho de observar o seguinte. Da parte que eu posso dispor integralmente? Posso. Eu posso dispor, daquela parte que eu posso dispor de parte dela? Posso. Então, muita atenção quando vocês se depararem com questões desse tipo, tá? Porque dá a entender o seguinte, olha, quer dizer que se eu tenho 100 mil, eu posso dispor 100 mil e meus herdeiros. Exatamente isso, Moniele. Exatamente. Olha só. Olha o entendimento. Olha, eu posso dispor, eu tenho 100 mil, digamos que eu tenha 100 mil. Eu tenho herdeiros necessários. O que a lei estabelece, então? Que uma parcela desses meus bens, eles vão obrigatoriamente para os meus herdeiros necessários. Não é verdade? É. Do que sobra, eu posso dispor integralmente? Posso. Então, atenção quando você se deparar com questão desse tipo. É uma questão interpretativa, pode gerar dubiedade? Pode. Mas elas têm sido construídas nesse sentido. Depois que eu tirei aquela parte da legítima, eu posso dispor totalmente. Artigo 1857. Marquem o artigo 1857. Deixa eu ver se é esse mesmo, Joel. 1857. Tá? Olha só. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles depois da sua morte, tá? E ainda vem o parágrafo 1º, a legítima não poderá ser incluída no testamento, tá? Então, atenção quando você se deparar com essa questão. Ela é cópia da lei, mas ela pode gerar uma certa confusão, ok? Então, separado aquele quinhão, separado a legítima, eu posso dispor de tudo? Posso. Eu posso dispor só de uma parte? Posso. E se eu não tiver herdeiros necessários, eu posso dispor de tudo? Posso, do 100%. Tá? Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento contado da data do prazo do seu registro? Exato, 5 anos. Quando nós falamos disso, nós também falamos daquela questão, né? Mas isso aqui não é uma matéria de direito. Imagina, né? Uma criança menor de 16 anos fazendo um testamento. Quer dizer que eu só vou poder, como diz, eu só vou poder impugnar esse testamento 5 anos, mas não tem uma violação, não é um ato nulo. Lembra que nós discutimos isso, mas o prazo é de 5 anos. A legítima dos herdeiros necessários poderá ser incluída no testamento, gente? Não, 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 não pode. Gabriel Mourão. Mourão, Mourão, Mourão. Mourão, agora a última para você. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo? Luizinha Vermelha?
Luzinha vermelha, o testamento é ato personalíssimo. Sim! Exato, é um ato personalíssimo e o próprio direito do testamento é que ele seja alterado a qualquer momento, alterado ou revogado, tá bom? Pessoal, muito obrigada, tá? Cerramos por aqui a nossa aula. Temos agora uma banca de TCC. Sintam-se convidados para participar da banca de TCC que nós vamos ter agora. São 2 bancas, deixa eu pegar aqui o link para compartilhar com vocês. São 2 bancas de TCC, tá? Olha, valem horas complementares, então você pode chegar lá no final do seu curso precisando de horas complementares e você não assistiu banca de TCC suficiente, tá bom? Eu não sei se nós vamos ter aula semana que vem. Vamos ter aula semana que vem? Nós vamos ter aula semana que vem? Vamos, não é? Se nós tivermos aula semana que vem, sim, nós vamos fazer mais um exercício avaliativo. Tá? Eu vou compartilhar algumas questões, vocês vão responder em grupo, ok? Para ser a nossa nota bimestral, combinado? Então, convido todos a participar agora. Deixa eu achar aqui, que eu não estou achando aqui. Dia 25, dia 21. Professora, posso tirar uma dúvida? Até 2. Não, é com relação à atividade avaliativa, tem que ser manuscrita ou pode ser digitada? Qual atividade avaliativa? Essa que é para entregar dia 31. Sobre os, eu já passei atividade avaliativa? O testamento, a questão. Isso. Sim. Gente, da forma que for melhor para vocês. Manuscrita, digitada, tudo, tá? É porque melhor. Aquele modelo que a senhora postou lá no Moodle, 30 linhas, mas for manuscrito, né? Desculpa. Mas se for digitado, melhor. Tem que ser 30 também? Sim, 30 também. Tá bom, então. Tá? Obrigada. Aí sinta-se à vontade, escreva no Word, ou se quiser escrever à mão, faz do jeito que vocês quiserem, bate uma foto, escaneia, pode mandar, beleza? Então, gente, um beijo, encontro vocês ali na banca de TCC. Tchau, tchau, tchau. Até semana que vem.